Hora de conversar com o Felipe Killing, direto de Londres. Parecia que esse dia nunca chegaria, mas chegou. E foi na conta do pão, né, Killing? Por um voto no parlamento, derrubaram Bibi Netanyahu. Benjamin Netanyahu, depois de 2 anos, já não tem mais nenhum poder, ele não é mais primeiro-ministro. Pela primeira vez em muito tempo, Israel acorda sem Netanyahu no poder. Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, a todos aí no Brasil. Para muita gente uma surpresa, né? Porque o Netanyahu é conhecido como o mágico da política em Israel, um cara super bom para costurar acordos, formar alianças, mas não conseguiu. E aí, uma aliança extremamente heterogênea foi formada e, em comum, essa turma só concorda em tirar o Netanyahu, porque tem partidos de esquerda, de centro e de direita. E é um governo rotativo, porque nesse acordo, primeiro a assumir será Naftali Bennett, que tem 49 anos, é um empresário do setor de tecnologia, ele é multimilionário, político de direita e que atrai o eleitorado mais nacionalista. E aí, após 2 anos, será a vez de Yair Lapid, de 57 anos, figura bem conhecida dos israelenses, é um jornalista, já apresentou um programa de televisão, ele é um político de centro, já foi ministro das Finanças, e Israel estava com um nó político, né? Foram 4 eleições após 2 anos, nenhuma coalizão conseguiu ter a maioria no parlamento, mas aí eles conseguiram agora formar essa coalizão que tem uma maioria mínima de apenas uma cadeira, 61 assentos dos 120 do parlamento israelense. E aí agora esse novo governo tem vários desafios, como a retomada econômica depois da pandemia, né? Israel está saindo dessa pandemia, mas enfim, a pandemia, os conflitos em Gaza, a relação também com os Estados Unidos e manter Israel como essa potência no Oriente Médio são vários desafios aí, mas olha, vai ser um governo que não vai concordar em muitas questões, porque ele é bem heterogêneo. Bota heterogêneo nisso. Mas, enfim, formou-se a tal da Frente Ampla em Israel. O Killing, tem notícias sobre aquele jogador da Dinamarca que teve uma parada cardíaca em campo? Salvaram a vida daquele cara na frente de todo mundo, né? Com a TV transmitindo, que coisa incrível aquelas imagens, né? Imagens fortes, né? O jogo foi paralisado, e aí eles colocaram ainda uma proteção, né? Enquanto o jogador estava caído, o meio-campista Eriksen, ele caiu desacordado aos 42 minutos do primeiro tempo, o jogo entre Dinamarca e Finlândia, em Copenhague, e aí baita susto, mas fizeram massagem cardíaca nele, ele saiu de campo acordado, e aí o jogo foi paralisado por 1h50 quase, depois o jogo retomou, o Eriksen saiu acordado de campo, foi a um hospital em Copenhague, a Finlândia ganhou por 1-0, e o médico da seleção dinamarquesa afirmou que ele sofreu uma parada cardíaca durante o jogo. Ele tem 29 anos, é atleta da Inter de Milão, jogou no Tottenham, está em observação, acordado, mas tem cardiologista falando que talvez ele nunca mais jogue futebol profissional. Uau. Você sabe que eu tava no Morumbi no dia da morte do Serginho, Killing. Puxa. Lembra da morte do Serginho, do São Caetano? Eu tava na arquibancada azul, lembro direitinho, se me botar no Morumbi, eu falo, eu tava sentado aqui, ó. Porque foi um negócio que você não esquece. Né? O Serginho caiu ali depois de uma bola dividida, pum, tombou no chão. O Rogério Ceni não deu muita atenção, né? Imaginou que o cara tivesse sofrido uma contusão, um estiramento, chegou até a tropeçar nele, porque o Serginho caiu de repente, né? Mas em questão de 5 segundos, todo mundo percebeu o quão era grave o problema. E na época eu não consegui, estava de longe, mas quando você vê as imagens de perto dos companheiros do Serginho, todo mundo sacou ali que a coisa era muito grave. E a reação dos jogadores enfim, o Serginho foi levado, a gente já sabia que não tinha muita chance de... E de fato ele morreu com a gente ainda no estádio. Depois o jogo foi cancelado, obviamente. No caso do Eriksen, foi a mesma coisa, né? Os companheiros ali entraram em pânico, imaginando que aquela situação não teria volta. Foi muito bonito, né? Ver as torcidas gritando, havia torcida no estádio. De um lado, o primeiro nome dele. Qual é o primeiro nome dele mesmo, Killing? Enfim, a torcida da Finlândia gritava lá o primeiro nome, da Dinamarca, Eriksen, Eriksen. O nosso ouvinte vai ajudar a gente aqui. Um desses momentos bonitos, Christian mas assustadores. Isso, Christian Eriksen. Pô, que bom, que bom. Pode não jogar bola, mas pelo menos está entre nós ainda.
O Killing, e a reunião do Joe Biden com a rainha? O que saiu dali em relação à vacina, enfim, que nos interessa? Olha, a rainha ela não dá entrevista, né? O Joe Biden ele depois foi conversar com os jornalistas, disse que a rainha perguntou sobre o Xi Jinping, o presidente da China, perguntou também sobre o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. O Biden, inclusive, tem um encontro com o Putin na quarta-feira, em Genebra, na Suíça. O Biden disse que queria ter conversado mais com a rainha, a convidou para ir à Casa Branca. O encontro durou 40 minutos, aí o Biden e a Jill, a esposa dele, tomaram chá com a rainha, né, às 5h30 da tarde, foi um encontro, horário aqui do Reino Unido, e eles também tiveram toda uma recepção militar lá no lindo jardim do Castelo de Windsor. A rainha mora lá desde o início da pandemia, né, ela se isolou com o marido, o príncipe Philip, e o Philip, infelizmente, morreu. O funeral aconteceu na Capela de São Jorge, lá no Castelo de Windsor, e o Biden, ele está nessa primeira viagem internacional e com uma agenda muito, muito cheia e importante. Reunião do G7, depois encontro com a rainha, está hoje em Bruxelas, na Bélgica, para uma reunião da OTAN, Aliança Militar, e aí na quarta-feira ele tem um encontro muito esperado com Vladimir Putin. A rainha Elizabeth está há 69 anos no reinado e Biden é o 13º presidente americano que ela encontra. Lembra do Trump caminhando com a rainha, Killing? Não é fácil, né? Na frente dela, né? A rainha anda devagarzinho, primeiro porque ela é pequenininha, segundo porque é velhinha, terceiro porque é rainha, é elegante, né? Anda ali devagar no tempo dela. E o Trump, que tem 2 metros de altura, com aquela perna comprida, deixou a rainha pra trás, aí virou pra trás. Gafe, cadê né? A rainha? Virou pro lado errado. Tudo errado, né, Killing? Não, tudo errado. Tem um monte de protocolo quando você vai encontrar a rainha. E uma das coisas é nunca andar na frente da rainha. Se vocês repararem, todas as imagens da rainha com o próprio marido, o príncipe Philip, ele sempre atrás, a rainha sempre na frente. Mas ela, 95 anos agora, né? Quando o Trump veio, ela era um pouquinho mais nova, mas mesmo assim, passinho pequeno. E o pessoal avisa, olha, quando você vai encontrar a rainha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas falar isso pro Trump... Não adiantou, né? Melhor que essa foi o Bolsonaro agradecendo, que, quando ele ganhou a eleição, a Elizabeth escreveu uma mensagem, aquela protocolo, né? Parabéns pela vitória, não sei o que lá, que seja uma vitória do povo. Ele respondeu, thank you, Queen. Valeu, rainha, né? Vossa Majestade. Thank you, Queen. Thank you, Beth. Betinha. Quem tropeçou no Serginho naquele dia foi o Grafite. Tem razão, nosso ouvinte aqui, que olha, a gente é traído pela memória, né?